Olá, prezados acadêmicos, como vocês estão? Tudo bem? Então, eu me chamo Everton Rodrigues, sou assistente social e hoje trabalharemos acerca da elaboração da metodologia do trabalho científico, né, que é dos temas de grande relevância para a construção do trabalho de vocês, porque acho que sem o processo metodológico não tem como a gente elaborar, né, uma produção científica, principalmente de um trabalho de campo, como é o caso de vocês, que vão estar em construção, né, na medida do possível, possam estar realizando esse processo de produção científica a partir dos estudos que vocês forem elaborar, certo? E aí, espero que vocês gostem da aula e boa aula para vocês. Espero que vocês gostem da disciplina, espero que vocês gostem do conteúdo programado e, e iniciaremos da seguinte forma, né? Vamos começar falando um pouco sobre metodologia, né? Que é segundo Setúbal, que é uma autora de referência no curso de serviço social, certo? Que tanto na verdade, o nome dela é Aglaé Alencar Serbubal, né? E temos também a autora Minayo também, que é a Maria Célia de Souza Minayo, que ela trabalha em livro pesquisa social. Essas duas autoras, elas são autoras de referência, que já deixo aqui um pouco explicando sobre esses dois livros, para vocês estarem se debruçando e lendo sobre o trabalho de pesquisa que vocês foram ter durante o processo da graduação de vocês e até também após pesquisas futuras, né, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que deixa esses dois livros de referência para a leitura prévia de vocês, certo? Então, segundo Setúbal, né, a metodologia é o caminho que será percorrido durante a pesquisa, visto que é considerado como a atividade básica das ciências humanas na sua indagação e descoberta do objeto de estudo acerca da realidade. Então, a autora ela nos explica que para podermos entender a metodologia do trabalho científico aplicado ao serviço social e também na metodologia no geral, a gente precisa de um caminho. E que caminho é esse? São funções metodológicas que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Que tipo de pesquisa e como será o percurso dessa pesquisa durante a atividade que você for estar realizando com o objeto de estudo que você vai estudar, certo? Então ela deixa essa indagação, que essa metodologia aplicada ao serviço social, ela é um momento de descobertas acerca de funções e acerca de ações que o objeto de estudo enfrenta em seu cotidiano, certo? E aí ela também refala que a metodologia também se relaciona com a pesquisa social, tentando assim identificar os desafios impostos no campo e com a produção do conhecimento científico. Então, a gente que é pesquisador da área social, a gente vai compreender que a metodologia é aplicada aos impactos e os desafios que são vivenciados no campo do sujeito. Um exemplo, nós vamos trabalhar com a atuação do assistente social em campo. Então, eu vou estar elaborando um roteiro de perguntas, né, que vão ser explanados em slides futuros, mas vou estar logo antecipando. E a gente vai estar compreendendo a realidade daquele profissional naquele espaço, no campo científico daquele profissional que ele está atuando naquele espaço, certo? E ela também indaga que a metodologia aplicada ao serviço social estabelece um entendimento sobre o conhecimento e as reflexões do cotidiano dos sujeitos em suas finalidades sociais e relações casuais com o Estado e a sociedade civil. Então a gente percebe que quando a gente vai trabalhar a gente vai identificar ou a gente vai explorar um objeto de estudo, a gente sempre tem que estar com esse contato com o Estado e a sociedade civil, porque nós necessitamos dele para utilizar para poder fazer uma aproximação com o nosso objeto de estudo, certo? E aí também na metodologia deve se apresentar de forma sucinta a forma como o trabalho foi desenvolvido durante o processo da pesquisa. Vocês têm que contextualizar isso, de que forma o trabalho foi utilizado. De acordo com Júnior, este item, que é a metodologia, deve apresentar apenas um parágrafo,
caracterizando o método selecionado, o tipo de pesquisa que delimitou para este trabalho e as fontes de consultas utilizadas, ou seja, deve ser abordado os procedimentos utilizados para a obtenção das informações, situando o leitor sobre a forma de que o projeto foi construído, de que forma você vai estar passando para o leitor, que vai estar lá no seu trabalho no banner, foi utilizada essa pesquisa. Né? Quais caminhos metodológicos vocês utilizaram durante essa pesquisa? Na metodologia, deve-se apresentar adequadamente os métodos, as técnicas e os instrumentos utilizados para a coleta as informações e os dados da realidade. Então, para que a gente possa ter uma pesquisa bem elaborada, a gente tem que, além de ver, analisar esse percurso metodológico que a gente vai utilizar na nossa pesquisa, a gente tem que utilizar que tipo de métodos, que tipo de técnicas e instrumentos eu vou utilizar para essa pesquisa de coletas. Porque eu não vou estar realizando uma visita institucional no equipamento, então eu vou ter que estar utilizando informações e vou ter que estar elaborando também, né, perguntas que vai ser para o profissional, que isso acaba sendo um dos instrumentos, né, o roteiro de pergunta que vamos ver futuramente. Então, fica essa parte introdutória da metodologia para vocês compreenderem o que é a metodologia do trabalho científico, certo? Na metodologia também deve conter a natureza e a abordagem, os tipos de pesquisa, o campo que é o necessário, qual é o campo que vocês vão estar trabalhando acerca do objeto de vocês. Se vocês forem trabalhar na política de desenvolvimento habitacional de Fortaleza, que é a Habitafor, vocês vão ter que estar sabendo um pouco sobre a instituição, sabendo o contexto histórico, os profissionais, enfim. E aí quem vai dividir, na verdade, esses temas são a própria orientadora professora que dá a disciplina de vocês, certo? Os sujeitos participantes, que no caso são os profissionais de serviço social, que aí é o universo e a amostra com critérios de inclusão e exclusão, as técnicas e os instrumentos auxiliares que vão estar trabalhando com vocês durante a pesquisa. Que aí, através dessas técnicas e instrumentos, vocês vão estar coletando os dados, que é o principal instrumento que vocês vão utilizar durante a pesquisa, porque a coleta é como um dos critérios da pesquisa de campo que vocês vão estar realizando no espaço que vocês forem estar adentrando a campo, certo? Aspectos éticos que vocês têm que ter, né, que da pesquisa, porque lógico que nós somos acadêmicos, vocês são acadêmicos de serviço social e vocês têm que manter postura ética. E aí os aspectos que a metodologia trabalha, que é a autora Setúbal, ela vai falar sobre o sigilo e anonimato do sujeito, né? Que aí é um direito do sujeito querer informar ou não sobre alguns aspectos éticos durante o processo da entrevista com vocês, certo? Assim, deverão ser informados itens com embasamento teórico em um texto corrido e contínuo, que é o que vocês vão trabalhar no banner de vocês, sem tópico, pois os tópicos abaixo têm mera função de orientação e organização do conteúdo do projeto. E aí, quanto à natureza e abordagem da pesquisa de vocês, né, existem 3 tipos de natureza e abordagem do trabalho de vocês, da pesquisa, de que forma essa pesquisa vai ser. E aí existe a pesquisa quantitativa, né, que é onde vocês vão identificar um método de quantidade, né, de sujeitos envolvidos dentro dessa pesquisa. Se há mais de um campo profissional, vocês vão estar utilizando. Uma pesquisa qualitativa, que geralmente é trabalhada nos trabalhos acadêmicos de serviço social, né, que a gente vai identificar a qualidade, como a pesquisa foi realizada, e a gente vai poder estar descrevendo isso. Né? E as duas abordagens, que é a quantitativa e a quanti-qualitativa, né? Que é falado mais como mista, né? Que vocês utilizam dentro do corpo do próprio trabalho, geralmente em projetos de pesquisa, artigos, que utilizam esses dois tipos de natureza da pesquisa, certo? E aí, existe também os tipos de pesquisa, a gente falou sobre as abordagens das pesquisas, e aí existem os tipos de pesquisa a ser trabalhadas dentro de um trabalho científico,
certo? E aí define-se como uma atividade voltada para a resolução dos problemas. Seu objetivo consiste em contribuir respostas para perguntas através do emprego do processo científico. Convém distinguir, quanto à natureza da pesquisa, o trabalho científico original, chama-se também memória científica original, do resumo do assunto. E aí existem esses tipos de pesquisa, né, que é a pesquisa bibliográfica, que vão ser utilizados durante o processo de orientação e visita de campo de vocês, certo? Que geralmente essa pesquisa vocês vão utilizar algumas informações de documentos, cartilhas, que podem estar ou não sendo fornecidas pela instituição. Geralmente as instituições elas fornecem algum documento, que na verdade é um material, que relata um pouco sobre a construção sócio-histórica do equipamento, da política, certo? Que vocês puderem até perguntar no dia da visita de vocês, saber se naquele espaço tem algum documento que possa ser disponibilizado. Lógico que há um sigilo profissional, né? Onde vai ser disponibilizado, mas a parte sendo disponibilizado pelo profissional, o profissional pode estar disponibilizando, não há nenhum problema, mas aí fica a critério dele, certo? Onde vão conter essas informações sobre a instituição. A pesquisa documental, que geralmente é uma pesquisa onde você vai trabalhar apenas com documentos já produzidos, né? E já é uma pesquisa mais enxugada, onde você vai estar trabalhando apenas documentos de um documento só, né? Não é de vários, pode até ser de vários, mas que seja do mesmo assunto, né? A pesquisa de campo, que vão ser um dos tipos de pesquisas que vocês irão utilizar no decorrer do processo da pesquisa de vocês, né? Que a pesquisa de campo é a gente estar trabalhando diretamente com o sujeito da pesquisa envolvido, né? A gente vai estar identificando sobre as fragilidades, as potencialidades que aquele profissional enfrenta no cotidiano, e a gente vai estar trabalhando ali diretamente em frente e no espaço onde ele trabalha, certo? Que é onde a gente vai fazer uma solicitação para poder adentrar a campo e identificar todas as ações que ocorrem naquela política e daquele profissional. O estudo de caso, que é algo mais que você já vivenciou, como algum relato de experiência que você já vivenciou e você vai trabalhar em estudo de caso, a pesquisação e a pesquisa etnográfica, certo? Esses foram os tipos de pesquisa que vocês vão utilizar. Mas essas duas, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, é as que vocês vão utilizar no decorrer da pesquisa de vocês, certo? E aí, a pesquisa de campo, né, que é uma das pesquisas que vocês vão estar trabalhando durante o processo da disciplina, que vocês vão adentrar a campo. A gente percebe que nesse contexto atual há uma grande dificuldade para a gente adentrar a campo, mas é, o professor, que vai ser o orientador, ele vai estar dialogando com vocês, como é que vai acontecer esse processo dessa pesquisa, será que vamos adentrar a campo? Enfim, essas discussões vão ser dialogadas entre aluno e professor, de que forma esse trabalho vai ser feito, né? E aí eu trouxe um pouco sobre o conceito de pesquisa de campo, que vocês vão estar. Às vezes fica uma dúvida sobre o que é pesquisa de campo, de que forma a gente vai para campo, o que é isso, porque geralmente quando chega em alguns semestres a gente não sabe nem, a gente percebe, não sabe o que é essa pesquisa. E aí a pesquisa de campo, né, é uma das técnicas específicas da pesquisa de campo, que tem como finalidade recolher e registrar ordenadamente os dados relativos ao assunto escolhido como objeto de estudo, que é o objeto que vai ser estudado durante aquele processo da disciplina, certo? Durante todo aquele percurso da disciplina que vocês vão estar estudando. Nessa disciplina, equivalem, portanto, a instrumentos de observação controlada. Então, vocês vão estar observando? Vão, mas ao mesmo tempo vocês podem estar fazendo perguntas na pesquisa de campo, porque existe um tipo de instrumento, que é o instrumento de observação, na verdade, uma técnica de observação, que vocês utilizam em pesquisas de campo, e é onde vocês não dialogam com o sujeito, apenas observam, mas isso aqui não é o caso. Na pesquisa de campo, há limites. Você tem um roteiro e você vai estar dialogando com o profissional, certo? Dentre as técnicas principais utilizadas em pesquisa de campo, destaca-se a entrevista, o questionário, o formulário, o teste,
Então, esses são os tipos de técnicas de pesquisa de campo que vocês vão utilizar, geralmente que vão auxiliar no processo de intervenção, no processo de que vocês vão a campo e vão estar trabalhando com o profissional. Esses vão ser os tipos de técnicas que vão ser utilizadas. Quanto aos sujeitos participantes da pesquisa, certo? O universo da pesquisa, a amostra, os critérios de inclusão e exclusão. Esses são os sujeitos participantes da pesquisa, e geralmente esse tópico sobre quanto aos sujeitos participantes da pesquisa é utilizado acerca de dados coletados, mas em projetos de pesquisa, em artigos. Mas se vocês quiserem poder trazer também dentro do esboço do próprio banner, vocês podem, mas fica a critério do professor orientador e de vocês também, certo? E aí o universo corresponde à total população encontrada no local e no período em que se pretende realizar o estudo, na verdade, da pesquisa. Quanto for a amostra da pesquisa, quando não for utilizado na pesquisa 100%, refere-se ao universo, à definição da qualidade, na verdade da quantidade que vai ser mostrado durante a pesquisa, relativo ao objeto de estudo, que será utilizada na pesquisa e é definida geralmente mediante estudos estatísticos e ponderação sobre a representatividade desse quantitativo para a validação dos resultados. Então, na amostra, geralmente, os alunos eles coletam algum tipo de informações, um exemplo, geralmente, como o ano de 2018, o ano de 2019 foram um momento na cidade de Fortaleza de muitas entregas de residenciais habitacionais, né? E aí vocês querem utilizar com o quantitativo de pessoas, de moradores, de famílias que vivem naqueles espaços, né? Então vocês vão fazer uns dados de estatísticos a partir dessas famílias que moram, vivenciam lá nesse empreendimento social. Então aí eu vou fazer uma visita de campo, um próprio equipamento que na Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, HabitaFor, né? Onde você vai estar dialogando com o profissional de serviço social, que geralmente ele sabe, porque ele é ele que entende a realidade do sujeito em campo. E aí você vai estar dialogando com quantas famílias foram beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida e foram entregues no ano de 2018. Então eles vão ter um relatório full anual, que eu até expliquei na aula sobre Política Nacional de Habitação, que eles realizam um relatório anual sobre o percurso, né, que a política enfrentou durante todos os anos. E aí, se o profissional ele puder disponibilizar, iria ser ótimo, mas aí fica a critério do profissional, que é uma coisa de sigilo profissional, certo? E a amostra é esses dados quantitativos que vocês vão trazer, tá bom? Na pesquisa de vocês. Critério de inclusão e ou exclusão, acesso ou contato, estipulado de critérios mais específicos e precisos para definir como a amostra será composta, definido quem pode e quem não pode fazer parte da amostra, como será o acesso a ela e ou como será realizado o contato, de que forma vai ser realizado esse contato com o campo, certo? E aí fica a critério entre professor orientador e aluno, certo, gente? E aí, passando para o próximo, né? Quanto às técnicas e instrumentos de coleta de dados, temos a entrevista, a observação, o questionário, o formulário e o grupo focal, certo? Dentro do trabalho de vocês. Na verdade, dentro também da metodologia do trabalho de vocês, certo? Então, são esses tipos de técnicas e instrumentos que vocês vão utilizar durante a pesquisa, né? A entrevista, existe a entrevista estruturada e semi-estruturada ou estruturada, que aí os instrumentos auxiliares é o roteiro de entrevista, o gravador de voz e etc. Observação, que é uma das técnicas utilizadas, direta ou indireta, participante ou não participante. Instrumentos auxiliares, roteiro de observação e o diário de campo. Geralmente, nessa técnica aqui, você não pode estar dialogando com o sujeito da pesquisa que vocês vão estar realizando, né? Um exemplo, se vocês quiserem estar fazendo
visita de campo, né, na cidade, no bairro de Messejana, especificamente na praça, na feira, e querem falar sobre a exploração infantil, o trabalho infantil, né? E aí vocês vão estar observando, né, esse trabalho. Será que está sendo realizado no cotidiano desses sujeitos? Será que naquela região tem uma concentração de crianças ou adolescentes sendo exploradas pelo trabalho? Percebemos que o trabalho infantil ele só acontece quando há um trabalho indireto que o sujeito que é o adolescente e a criança participa. Agora, quando é um trabalho acima de 14 anos que é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde há um processo de burocratização para aquele sujeito estar envolvido naquele trabalho, e ele é um adolescente acima dos 14 anos, né? Ele podem estar trabalhando em outros espaços, certo? Mas aí quando se trabalha como se é um trabalho infantil, e aí você vai estar vivenciando uma realidade tão precária que perpetua, né, na sociedade. Aí, pessoal, o roteiro de observação também temos o diário de campo. O diário de campo é onde a gente vai dissertar e descrever de que forma está sendo percorrido o seu cotidiano da pesquisa, né? Onde você vai trabalhar com a descrição da data, do horário, de como foi aquela pesquisa, quem participou da pesquisa, quantos sujeitos você pôde observar, há uma exploração infantil naquela região, então você vai estar descrevendo nesse diário de campo todas as informações necessárias que você vivenciou durante o seu dia, certo? O questionário, né? Pode ser o questionário aberto, onde você vai identificar nome do sujeito participante, idade, sexo, escolaridade, endereço e assim, claro, escolaridade, e assim você vai estar, é um questionário aberto que você vai estar trabalhando com ele, com o sujeito. Mas esse aqui não é um dos questionários que vão ser utilizados com o participante. Geralmente esses questionários são utilizados em trabalhos de conclusão de curso, mais de forma sigilosa, que são descrevidos. Ou fechados, né? Que vocês podem estar trabalhando um questionário fechado, como vocês podem estar trabalhando na intervenção do trabalho de vocês, né? Que é onde esse questionário vai conter sobre o tempo de atuação, um pouco sobre a política, os instrumentos do assistente social, né? E esses instrumentos da, da técnica do questionário vai ser o roteiro do questionário, que é um roteiro que vai ser elaborado por vocês ou também entregue pelo professor durante ao processo da disciplina, certo? O formulário, que é uma das técnicas que é utilizada também em coleta de dados, né? E aí os instrumentos utilizados nessa técnica é o roteiro de formulário, que geralmente, né, é feito pelo professor ou também deve ter em sites da internet um modelozinho para vocês estarem observando, mas você entregue a vocês durante o processo da disciplina. O grupo focal, que é uma das técnicas que é utilizada, né? O grupo focal, ele é um momento onde os participantes, juntamente com o pesquisador, eles vão estar trabalhando algum determinado tema que está sendo trabalhado durante a sua pesquisa. E aí, nesse grupo, os participantes podem dar uma contribuição acerca desse tema que está sendo trabalhado, certo? E aí cabe ao próprio os próprios participantes ou o próprio pesquisador estarem trabalhando determinados temas, certo? E aí, instrumento utilizado, geralmente a entrevista. Nessa entrevista aqui você pode utilizar entrevistas semi-estruturada ou aberta ou fechada, dependendo do tipo de focal que você vai querer trabalhar. Um gravador de voz, caso os participantes queiram participar ou não. E uma filmadora, porque geralmente é bom a gente estar gravando os momentos, né, do que está ocorrendo naquele processo de ensino-aprendizagem, né, no decorrer do curso de vocês, certo?
quanto aos aspectos éticos das pesquisas. Pronto, nós falamos sobre os instrumentos, né, da pesquisa, sobre os tipos de pesquisa. E aí, para que essas pesquisas elas ocorram de forma mais sigilosa e anonimata, como a gente destacou anteriormente, é bom a gente estar trabalhando algum tipo de resoluções e entendendo esses princípios éticos que são compostos dentro da pesquisa, certo? Como assim, Everton? De que forma eu vou trabalhar durante a minha pesquisa? Existe algum documento que eu possa estar deixando em campo? Pronto, a gente vai discutir agora mesmo sobre esses tipos de ações que você deve fazer. Forma e abordagem. Procedimentos para realizar o contato com os sujeitos. Especificar a ação de como será o contato com o participante, se de forma direta, se através de uma instituição, ou etc. Estipulando a forma como será realizada a abordagem para o contato com como o assunto da pesquisa será introduzido no diálogo e como ele será tratado nesse processo. Gente, geralmente o professor orientador de vocês, eles, ele vai estar explicando para vocês de que forma vocês vão começar a adentrar a campo, né? Que procedimentos éticos eu vou utilizar durante a minha pesquisa. Então, isso vai ser trabalhado, que é dos tipos de metodologia que é utilizadas acerca dos aspectos éticos da pesquisa, que vocês vão estar desenvolvendo isso durante o processo de orientação com o professor, certo? Metodologia para esclarecer o sujeito sobre a pesquisa e definição de como será explicado os itens obrigatórios para a solicitação, convite, a participação em uma pesquisa, que é o objetivo do estudo, a metodologia da pesquisa, a importância do trabalho, benefícios, riscos, formas de participação, não remuneração, quanto à participação na pesquisa e em nenhuma espécie. Resumidamente, a metodologia divide-se em 4 partes. Método. Qual método foi selecionado para a pesquisa? Deve informar e justificar brevemente a escolha do tema do projeto. Perspectiva de estudo. Tipo de estudos. Pesquisa bibliográfica. Deve-se responder à pergunta: o que foi realizado? Tipo de dados. Vai ser dados primários, dados secundários. Desenvolvimento da pesquisa, principais autores utilizados e o porquê da escolha dos mesmos, sem entrar em detalhes sobre a revisão bibliográfica. Delimitação de estudo, definição do locus, isto é, especificar onde será realizado o estudo, onde, como, de que forma a pesquisa se deu. Nesse momento, você deve descrever de forma detalhada como realizou a pesquisa bibliográfica e de construção do seu referencial teórico. Gente, geralmente, essa pesquisa, esses tipos de partes que eu estou colocando aqui no slide, geralmente é trabalhado em pesquisas, projetos de pesquisas de campo, que já é uma disciplina futura que vocês vão terem. Mas também cabe a gente entender um pouco sobre de que forma eu vou estar utilizando e me aproximando do objeto de estudo, né? Eu coloquei 4 métodos que vocês podem estar trabalhando, 4 tipos de metodologias que vocês vão estar trabalhando durante o processo da disciplina, que vocês podem até perguntar para o professor, certo? Durante as orientações que vocês forem ter no decorrer da disciplina, tá certo? Procedimentos éticos. A gente pode estar tentando compreender, nossa, como eu vou estar realizando o contato com o equipamento, com a instituição, né? E aí eu preciso de algum documento para poder eu estar adentrando a campo. Então, pessoal, esses documentos, né, eles são entregues pela instituição, que é uma solicitação do aluno para a orientadora e a orientadora realiza para a coordenadora do curso, né? E aí, esses procedimentos étnicos, que tipo de documentos são esses?
os procedimentos para a utilização e manuseio do termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCL, que vocês vão utilizar no decorrer da pesquisa, tanto ela sendo pesquisa de campo acerca de trabalho em banner, como pesquisa de campo acerca de trabalho bibliográfico de campo, enfim, tem que utilizar o TCL para você estar trabalhando com o sujeito da pesquisa, para poder manter um atendimento às questões dos sigilos das informações coletadas sendo utilizados para fins estritamente científicos e ao anonimato dos sujeitos participantes. Geralmente, quando a gente está trabalhando com artigos científicos, projetos de pesquisa, e utilizamos o TCL, mas vocês também vão estar utilizando os TCLs. Por quê? Porque se quando vocês adentrarem naquele equipamento e forem querer gravar, porque geralmente os alunos querem gravar o que o profissional está explanando durante a entrevista, vocês têm que manter o sigilo, né? Não podem estar expondo sobre o que o profissional anda falando, do equipamento, porque ele vai estar relatando para vocês o que ocorre no cotidiano dele. E isso é algo sigiloso. E se ele relatar para vocês algum caso específico sobre o usuário, tá? que aconteceu algum procedimento desnecessário na política, então cabe a vocês e a ele manter o sigilo profissional, certo? E aí, tipo de retorno do dado ao participante, que for da pesquisa, é importante ver o que a resolução CNS 43612, é bom vocês terem dar uma lida depois nessa lei que vão falar sobre o retorno da pesquisa de vocês à instituição, ao profissional, né? E aí é sempre bom vocês estarem mantendo esse contato com a instituição acerca da entrevista que vocês forem ter, porque é sempre bom, pessoal, vocês estarem se conhecendo profissionais, né, sobre a atuação desses profissionais desses espaços, principalmente na política urbana, e aí diz respeito e deve se informar sobre isto conforme a necessidade da pesquisa proposta, certo? E aqui nós temos a explicação do banner de vocês, de que forma esse banner vai ser trabalhado, né? E aí a gente vai iniciar, claro, o percurso metodológico da construção desse banner, né? Estamos falando da metodologia do trabalho científico, mas também a metodologia também é aplicada na construção do banner, né? E aí a gente tem que iniciar com a logo, de que forma eu vou trabalhar a logo, que percurso metodológico eu vou utilizar nessa logo, que lógico é a logo da instituição, que ela vai disponibilizar. Esse material acerca do banner é disponibilizado pela professora orientadora, certo? Da disciplina de vocês. Né? E aí é o título do trabalho de vocês, que vocês vão utilizar. Aí, nesse momento, é o momento estratégico que vocês vão ter durante o percurso metodológico da construção do banner de vocês, principalmente da visita institucional, certo? E aí temos a metodologia, que é um exemplo que eu trouxe, né? Onde vocês vão estar trabalhando, que a gente percebe que o banner de vocês é um momento de discussão sucinta, né? Acerca de tudo que é percorrido durante o processo da pesquisa, os dados que vocês vão coletarem durante a entrevista que vocês forem ter, né, sobre a política habitacional, seja ela na Habitafor, seja ela no Ceará Periferia, que é uma ONCIC que trabalha com política habitacional, seja ela numa empresa terceirizada, né, que trabalha acerca de trabalhos sociais, empreendimentos Minha Casa Minha Vidas, ou trabalhos sociais em saneamento, que é em comunidades periféricas, não importa. Vocês vão estar utilizando essa metodologia e esse banner para dissertar sobre o percurso metodológico de vocês, certo? E eu coloquei um exemplo, né? Eu vou ler esse exemplo, realizando pesquisa bibliográfica a partir dos estudos acerca das temáticas da questão urbana e habitacional. Em seguida, fizemos pesquisa de campo, que foi realizada, uma visita institucionais, utilizando a técnica da entrevista semi-estruturada, elaborada por um roteiro de perguntas com o propósito de entender as demandas, os desafios e a articulação do serviço social na instituição, né? E é sempre bom a gente estar trabalhando de forma bem sucinta, né? Bem objetiva, trabalhando
termos objetivos na discussão de vocês no projeto de pesquisa, principalmente para a construção do trabalho científico, certo? E aí é bom vocês trazerem que, na verdade, foi uma pesquisa, o trabalho de vocês vai ser realizado uma pesquisa bibliográfica, né, que vocês vão ver alguns documentos acerca daquela política, daquele equipamento, como aquele equipamento surgiu, né, e em seguida vocês vão trabalhar uma pesquisa de campo que vai ser realizada com vocês, de acordo com o tema que foi proposto entre professor, orientador e aluno. Na verdade, geralmente é um sorteio que o professor realiza quando a turma ela é grande, né? Utilizando a técnica de entrevista semi-estruturada, que vocês vão realizar um roteiro de perguntas que vai ser disponibilizado, ou vocês podem realizar esse roteiro, a construção, ou o professor orientador ele pode estar disponibilizando para vocês, mas aí é um diálogo entre professor, orientador e aluno, certo? E aí é uma entrevista semi-estruturada, como eu expliquei na aula anterior, a entrevista semi-estruturada, elaborada por um roteiro de perguntas. Dentro desse roteiro vai haver todas as formas que vocês podem estar perguntando. Como surgiu a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, desde quando ela está institucionalizada na cidade de Fortaleza, quantos profissionais de serviço social trabalham, vocês podem estar perguntando. Vocês não precisam necessariamente colocar, né, na metodologia, mas compreender como surgiu aquela política e de que forma ela perpassa hoje ainda em um sistema tão em uma sociedade tão ultraconservadora, né, tão que reprime muito a realidade do trabalhador. E aí, nessa metodologia, né, com o propósito de entender as demandas, todas as demandas que vão ser trazidas nas perguntas, né, durante esse percurso da disciplina, e os desafios e a articulação que o serviço social faz perante instituição e profissão, né? A gente percebe que a nossa formação profissional ela é uma formação profissional que segue uma teoria social crítica, né? Que aqueles embasamentos acerca do conservadorismo eles já passaram, não vivenciamos mais essa realidade. Nós vivemos uma sociedade capitalista, onde há momentos de contraditórios e a gente vivencia outros tipos de realidade, né? Onde a gente percebe a precarização do trabalho, né? Enfim, várias formas do sistema a gente está compreendendo a forma que o sistema está vivenciando, né? E o serviço social, o papel do serviço social naquela instituição, né? Vocês podem estar perguntando também ao profissional de que forma. E aí, nesse quadradinho pequeno, vocês vão estar trabalhando de uma forma bem simples a pesquisa de vocês, certo? E aí que foram as referências do trabalho, certo? Eu utilizei duas referências que foram Menezes, que trabalha a metodologia da pesquisa e a elaboração de dissertação, que na dissertação dela trabalha sobre que tipo de metodologias que os acadêmicos ou até mesmo os mestrandos ou doutorandos eles vivenciam na realidade, né? E a Sutubal, que é em pesquisa social, utopia e realidade, que esse livro é uma grande referência para os estudantes de serviço social estarem se aperfeiçoando acerca desse conhecimento, certo, pessoal? Essa foi mais uma aula, certo, acerca do tema metodologia. Espero que todos gostaram da disciplina e uma boa aula para os futuros.